Olá, bom dia a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um webinar da Hidra. O meu nome é Sofia e aproveito desde já para agradecer a todos por estarem presentes nesta sessão sobre Dynamics 365 Business Central. Neste webinar vamos então falar um pouquinho sobre esta poderosa ferramenta, que é o BC, uma ferramenta de gestão empresarial completa que se adapta às necessidades específicas das organizações, independentemente da sua dimensão, e também vamos falar um bocadinho sobre a sua integração com as aplicações Microsoft 365 e as Power Platform, nomeadamente o Power BI. Para isso, contamos então com a estreante Maria Manuel Costa, consultora comercial da Hidra, e com o Pedro Araújo, diretor comercial. Enquanto fazemos a apresentação, podem ir colocando as vossas questões do lado direito do ecrã e estas vão ser então devidamente esclarecidas durante ou no final da sessão. Resta-me apenas informar que a sessão está a ser gravada e será enviada a todos os participantes. Bom dia, Maria. Bom dia, Pedro. Podemos começar? Bom dia. Podemos sim. Então, obrigada por estarem presentes. Nós, nos próximos 30, 40 minutos, vamos falar um pouco sobre uma das soluções Microsoft que temos disponíveis na Hidra IT. Esta é uma breve planificação daquilo que será o nosso webinar e os tópicos que vamos abordar. E vamos começar por fazer uma apresentação muito curta da Hidra IT. Nós somos uma empresa de soluções tecnológicas, temos alguns anos de vida, nomeadamente 15 anos de experiência, e somos parceiros Microsoft, e é exatamente neste enquadramento enquanto parceiros Microsoft que vos vimos hoje falar sobre o ERP Business Central. Como soluções Hidra IT, nós neste esquema muito simples apresentamos aquilo que são as nossas soluções Microsoft. Nós temos ao nível de CRM, Dynamics 365, todas estas áreas contempladas. Em quase todas as áreas, para além do portfólio Microsoft, disponibilizamos produtos adicionais que integram diretamente com as soluções Microsoft, nomeadamente no caso específico do CRM, produtos adicionais de marketing, lead generation, lead forensics, exatamente a mesma lógica ao nível de Power Platform e ferramentas de produtividade. Certamente já ouviram com alguma regularidade falar em Power BI, Power Apps e Power Automate. A integrar aqui com estas ferramentas de produtividade, temos também capacidade para fazer desenvolvimentos à medida, nomeadamente portais empresariais e web portals. E, portanto, todas estas soluções combinadas, idealmente, suprem as necessidades tecnológicas que os nossos clientes possam sentir. O foco da nossa apresentação hoje vai ser o Business Central, Dynamics Business Central, que é o ERP da Microsoft. Nós vamos falar com um pouquinho mais de detalhe sobre as principais funcionalidades que esta solução apresenta, assim como dos produtos adicionais que foram concebidos e que se podem conectar de forma muito simples com o ERP, nomeadamente a assinatura digital, uma solução de gestão de qualidade para o suporte de algum processo de certificação que as empresas tenham, mas vamos conversar com um bocadinho mais de detalhe nos próximos slides. E por último, como não poderia deixar de ser, abordarmos aquilo que vulgarmente chamamos como pacote Office 365, que é muito familiar para a grande maioria dos participantes, imagino eu, com o Outlook, Word, Excel, Exchange Online, SharePoint e OneDrive. Portanto, este é um mapa mundo da Hidra enquanto fornecedor de soluções tecnológicas. Entrando e falando com um pouco mais de detalhe sobre aquilo que é o ERP, portanto, um ERP é um sistema integrado de gestão, ok? Portanto, é uma solução completa, integrada, que visa essencialmente facilitar
a tomada de decisão das empresas. Portanto, há aqui toda uma lógica de simplificação dos processos e de integração desses mesmos processos para que se possam tomar decisões melhores, por um lado, e mais rápidas também por outro. No que diz respeito especificamente ao ERP da Microsoft, portanto, o nome deste ERP atualmente é o Business Central, portanto, ele num passado foi apelidado de Navision, neste momento este é o último nome que tem, e acima de tudo ele pretende... Por um lado, é um esforço de desenvolvimento e de investimento da Microsoft, e isto é claramente um elemento que está presente. Por outro lado, é uma solução que integra as boas práticas de gestão mundiais, portanto, com esta característica também, por si só, pode suscitar curiosidade em que o possamos conhecer com um pouco mais de detalhe. E, por último, tem uma capacidade de customização muitíssimo interessante. O que é que isto quer dizer? Nós partimos de uma solução standard, naturalmente, mas partindo dessa solução, nós podemos adaptá-la àquilo que pode ser a realidade mais específica de cada negócio e de cada empresa. Este é o propósito essencial, ok? Portanto, nós temos sempre que nos recordar, ou devemos nos recordar, que um ERP é essencialmente uma ferramenta de gestão. Algumas das vantagens de adotarmos um ERP naquilo que é o nosso negócio. Portanto, claramente um aumento da produtividade, por um lado. Por outro lado, tendo em conta todo o percurso de controle de gestão financeira e contabilística, portanto, potencia esse mesmo controle e essa gestão. Aqui neste terceiro ponto eu gostava de o salientar, porque todas as empresas naturalmente não vivem sem clientes e, portanto, claramente o Business Central ajuda a fornecer um melhor serviço ao cliente, porque é mais rápido, é mais ágil e permite tomar decisões de forma mais célere. Como também não poderia deixar de ser, destacamos aqui a parte da gestão de pessoas, porque as empresas precisam de pessoas para trabalhar e, portanto, naturalmente, a partir do momento em que temos toda a parte da RH incluída aqui no ERP, portanto, ela por si só está salvaguardada. Simplifica as necessidades de gestão de projetos, melhora todo o fluxo da cadeia de fornecimento e da gestão de operações, porque temos um módulo, digamos assim, dentro do ERP que diz respeito diretamente à gestão da produção, portanto, ao chão de fábrica, ok? De uma forma muito simples e prática. E, por último, e tal como já tínhamos referido inicialmente, portanto, facilita uma tomada de decisão, uma melhor decisão, uma decisão mais rápida e através do uso da inteligência artificial. Como é que, ou de que forma é que nós temos aqui o BSE, a arquitetura da solução? Portanto, nós podemos ver aqui como infraestrutura de suporte a cloud da Microsoft, neste caso a Microsoft Azure, temos as ferramentas de produtividade, nomeadamente o Power Apps e o Power Automate, que por defeito têm uma integração nativa com o BC. Temos o Office 365, portanto, claramente há uma linkagem entre aquilo que é um utilizador Office 365 e um utilizador BC. E, por último, a base de dados SQL, como não poderia deixar de ser. Neste topo, digamos assim, da arquitetura, temos o Power BI, que na sua gênese é uma ferramenta analítica que permite analisar os indicadores do negócio para conseguirmos, just in time, tomarmos as decisões necessárias. No centro temos a gênese do ERP, portanto o Business Central, com a componente de gestão financeira, naturalmente, isto é transversal a qualquer negócio.
Aqui, na gestão financeira, nós falamos de contabilidade, cash flow, cobranças e reporting, naturalmente. Temos a componente operacional e logística, onde incluímos a gestão da produção, os armazéns, as compras, as vendas, o inventário. E como não poderia deixar de ser, temos uma componente e um módulo de gestão da relação com o cliente, porque faz todo sentido que também esteja devidamente integrado na solução, com os contactos, as oportunidades, todas as tarefas e o acompanhamento que devemos fazer ao cliente. Como complemento, e isto já são produtos ou add-ons que a Hydra entendeu, enfim, oportuno disponibilizar aos clientes, portanto, add-ons que se integram diretamente com o Business Central. Temos uma solução para a gestão de recursos humanos, uma solução para a gestão da qualidade, tal como referi anteriormente, isto pode e é uma excelente ferramenta para ajudar as empresas a fazer a gestão da sua certificação ISO 9001, ou se tiverem eventualmente outro referencial devidamente certificado, uma solução para a gestão de projetos, uma para energia e utilities, este é específico para este setor de mercado, e por último, mas não menos importante, uma solução que se chama Continia, que tem diretamente a ver com a desmaterialização documental para empresas onde isto é relevante e complexo, e o Colby, que de uma forma muito simplista é um software que faz uma auditoria financeira para que se verifiquem algum tipo de anomalias antes de se enviarem os mapas oficiais. Pronto, de uma forma muito generalista, esta é a maneira como a arquitetura está pensada, está montada. Comentar também, e isto também é relevante numa ótica de quem quiser conhecer o Business Central um pouco mais com maior detalhe, que ele, de forma muito ágil e muito simples, pode integrar-se com outras plataformas que o cliente já use, plataformas específicas do seu negócio, ok? E por último, que também tem uma ligação muito fácil com plataformas, no nosso caso, que nós também disponibilizamos de e-commerce, porque agora cada vez mais compramos online e veio para ficar, e portanto há muitos negócios que precisam disto de forma muito constante e permanente. Um ERP naturalmente contribui em larga escala para a transformação digital de uma empresa. Bom, eu penso que isto é mais ou menos aceito globalmente. Porquê? Porque realmente nós, atualmente e no presente, mais de 80% do nosso tempo, enquanto colaboradores de empresas, é despendido em atividades de trabalho de equipa, ok? Portanto, cada vez mais nas equipas em que já integramos, e depois interagimos com outras equipas, em função dos projetos em que vamos estando envolvidos. Por outro lado, há necessidade de essas mesmas pessoas acederem a informação, portanto, a um volume de informação que tipicamente não tinham acesso a ela. Portanto, faz todo sentido que haja uma plataforma, uma solução que elas possam consultar e ir beber a informação para depois poderem usar essa informação. Mas também, não menos importante, a questão da transformação digital, e isto já começamos a falar quase no primeiro slide, portanto, facilita claramente a eficiência da tomada de decisões, acima de tudo a agilidade, a rapidez com que as empresas se adaptam. Os modelos de negócio estão em constante evolução, como sabemos, nos últimos dois anos, então, isso tem sido um crescendo, e, portanto, quem não se adapta, em princípio, vai ter constrangimentos um pouquinho mais complicados de resolver. E estes dois últimos tópicos parecem-me igualmente importantes numa ótica de ter o cliente
como centro daquilo que é o nosso negócio e, por outro lado, ter uma perspectiva integrada do negócio e da empresa. Portanto, o ERP, nomeadamente o BC da Microsoft, permite que as pessoas que o utilizam possam ter esta perspectiva holística do negócio. Claramente o ERP aqui na transformação digital tem um papel fundamental, porque ele consegue agregar todas estas áreas que estão aqui representadas e que nós também já fomos comentando. Gostaria de partilhar aqui sobre o Business Central em particular que ele funciona em regime on-prem, mas também é possível funcionar em regime de subscrição. Portanto, já não somos obrigados a ter só o regime on-prem, temos esta questão da subscrição e depois, em função daquilo que é a perspectiva de cada cliente, pode adotar um ou outro contexto. Isto parece-me relevante enquanto característica da solução propriamente dita. Comentar aqui, igualmente, que o Business Central funciona, portanto, tem um ambiente de extrema mobilidade. O que é que isto significa? Significa que, enquanto utilizadores, nós podemos utilizá-lo num browser de internet, num smartphone, num tablet, num PC. Portanto, já não é necessário e obrigatório estarmos no nosso PC para podermos trabalhar no ERP. Podemos fazê-lo a partir de qualquer dispositivo móvel, com todas as funcionalidades e com a mesma experiência de navegação que teríamos se estivéssemos no PC. Portanto, esta parece-me a mim que é uma característica bastante relevante numa ótica de flexibilidade também da própria solução. Agora, eu gostaria de vos apresentar, assim, de forma, assim, neste aspecto de imagem, quais são as principais funcionalidades que estão consideradas no Business Central. Portanto, nós temos aquilo que vulgarmente chamamos de funcionalidades essentials, que digamos que são a base, é o ponto de partida, ok? E aqui nesta área temos a componente financeira, como não poderia deixar de ser, porque nenhuma empresa funciona sem esta componente, e dentro da componente financeira temos todos estes itens, contabilidade, tesouraria, cash flow, todos os itens associados à gestão financeira. Depois, imediatamente a seguir, temos a parte da gestão do relacionamento com clientes, que também é igualmente importante, e depois mais à frente vocês vão conseguir perceber de que forma é que trabalhando com o Office 365 e, por exemplo, com o Teams, é que é quase automático haver aqui uma conexão entre o Business Central e estas ferramentas Microsoft, ok? É muito fácil e muito prático, muito simples. Depois temos a componente de gestão de projetos, a gestão e cadeia de fornecimento, aqui na parte dos armazéns, movimentação de matéria-prima, inventários, estoques, a gestão de recursos humanos, naturalmente, e depois toda a parte de configuração e desenvolvimento. Volto a destacar que nós partimos sempre de uma solução standard, mas ela é altamente customizável relativamente ao negócio e às especificidades do negócio que o cliente tenha. Numa forma um pouquinho mais abrangente e ainda com maior capacidade, temos aquilo que nós chamamos o Business Central funcionalidades premium, e estas funcionalidades premium contemplam todas as funcionalidades essentials, que já vimos no slide anterior, às quais acresce estas que estão aqui identificadas. Portanto, temos a gestão da cadeia de fornecimento avançada, que complementa a componente de armazém e logística que tínhamos anteriormente, nomeadamente se houver necessidade de fazer pickings, portanto está aqui contemplado. Temos aquilo que vulgarmente chamamos na indústria a gestão e controle de produção, chão de fábrica, não é? Portanto, se os nossos clientes entenderem que o ERP deve acompanhar a transformação
solução do seu produto, este é um módulo que está naturalmente considerado para toda a transformação que vai acontecer, e depois temos um módulo de gestão financeira avançada, a gestão do relacionamento com o cliente, o CRM avançado, e aqui já com seguimento de propostas, a componente da prestação de serviço, contratos de serviço, se for aplicável naturalmente à realidade do cliente. Portanto, digamos que estes dois grandes agrupamentos respondem globalmente àquilo que a solução pode fazer no dia a dia e conectar as diferentes áreas e processos de uma empresa. Portanto, de uma forma mais concisa ainda, portanto, todas as áreas funcionais do Business Central estão aqui identificadas. Nós colocamos um asterisco na gestão de serviço e gestão de produção, porque são dois módulos que estão presentes na funcionalidade Premium, tal como referi anteriormente, e depois mencionamos todos os add-ons e soluções complementares que, de forma muito simples e muito intuitiva, se podem ligar com o Business Central, nomeadamente a gestão de recursos humanos, a gestão de obras, a energia e utilities, os dois add-ons, o Continia e o Colby, uma solução de e-commerce e a solução de gestão da qualidade para ajudar as empresas a gerirem a sua certificação. Tendo assim, depois de já termos falado um pouquinho daquilo que são os módulos do Business Central, parece-me relevante mostrar-vos aqui um panorama global daquilo que podem ser as principais vantagens, digamos assim, desta solução. Portanto, claramente e de forma nativa e enquanto família Microsoft, o BSC está integrado com outras ferramentas de produtividade, nomeadamente Power Apps, Power Platform e o Power BI, tão falado nos últimos tempos. Nós vamos ver agora, em dois slides seguintes, dois mini vídeos em que vocês podem perceber com que agilidade é que podemos fazer esta integração. Por outro lado, temos aqui uma evolução na forma de programar, portanto, aquilo que é uma tendência clara e perfeitamente visível para todas as pessoas é podermos fazer programação sem sermos programadores. Portanto, as ferramentas de produtividade são claramente uma evidência disso. Portanto, a ideia é um IT Manager, um utilizador, possa fazer o desenvolvimento da sua própria aplicação através destas ferramentas de produtividade da Microsoft, ok? Ele funciona muito bem com o Office 365, tal como falamos desde o primeiro minuto, portanto ele está automaticamente conectado com todas as ferramentas que estão integradas no Office 365. Tem aqui uma característica que me parece relevante destacar, que é uma solução com uma abrangência geográfica muito grande. O que é que isto significa? Nós podemos ter um grupo empresarial que tem fábricas em vários países e em todas essas fábricas ter exatamente o mesmo ERP, nomeadamente o BSC da Microsoft, ok? Portanto, ele está disponível em diferentes idiomas, em múltiplos idiomas, e isso significa dar uma garantia ao cliente que ele pode falar na sua língua, ok? Mas ter um denominador comum que é toda a linguagem que está implícita no Business Central. E ele está, cada vez tem uma maior capacidade de customização e de personalização. Como vos referi desde o primeiro minuto, nós partimos de um standard, mas depois fazemos este caminho de adaptação, este fato à medida e entre aspas para a realidade de cada cliente. E por último, mas não menos importante,
também claramente uma tendência muito forte para evoluirmos para a solução na cloud, que eu penso que é uma tendência global, ok? E que já está presente nos desenvolvimentos que a Microsoft tem vindo a fazer, nomeadamente no Business Central. Nos próximos slides, eu gostaria de vos mostrar 3 vídeos. O primeiro vídeo tem a ver é uma explicação muito sucinta da integração do Business Central com o Microsoft Outlook. Vamos ver. Is embedded in Office 365 to help you get more done using the productivity tools you already know and love. Plus, built-in intelligence helps improve your customer experiences and your bottom line. In Outlook, use Business Central to leverage rich insights about key business contacts. When an existing customer emails you a request for a new quote, click Contact Insights to see a 360-degree view of the customer relationship and build a more informed quote. Business Central presents a full history of the customer's transactions right within Outlook. You can even create the new quote here for faster response time. AI intelligently suggests line items based on information provided in the customer's email. Once the quote is complete, send it to the customer directly with just a few clicks. Business Central documents can also be surfaced in Outlook, like a team member's email requesting a discount on an existing quote. Contact Insights can also tell you when an email contact is not yet part of your Dynamics 365 database. Business Central detects new contacts and lets you add them automatically, helping you stay organized with minimal effort. Manage accounts payable more easily. When a vendor sends you an invoice in email, send the invoice attachment directly into Business Central from Outlook. This action auto-generates the purchase invoice in Dynamics 365, saving you time in managing documents and freeing you up to accomplish more in a day. Dynamics 365 Business Central. Pronto, de todo modo, eu penso que tiveram a oportunidade de ver a facilidade com que o Business Central se integra com o Microsoft Outlook e agora vamos perceber exatamente a mesma facilidade com que se integra com o Teams. When you're working with your team on the next big thing or bringing remote workers together, Microsoft Teams is the hub for collaboration in Microsoft 365. You can enhance your conversations in Teams by sharing Business Central data. We've created a Business Central app for Teams that lets you display information from Business Central in your Teams conversations. Copy the link to a record in Business Central, such as a sales order page or an item card, and then paste the link into your conversation in Teams. Teams turns the link into a compact card in the conversation. On the other side of the conversation, your colleagues can expand the card to display more details, and they can even update the data. The Business Central app for Teams is in preview because we're in the process of adding more exciting capabilities to it. So there's a lot to look forward to in a future release. Aproveito para partilhar aqui um bocadinho daquilo que é efetivamente o Business Central. Portanto, esta componente para o Teams, como foi aqui referida neste breve vídeo, é uma componente que está a ser trabalhada por parte da Microsoft, no fundo, que conjuga a ligação entre aquilo que é a plataforma ERP e as ferramentas de produtividade, neste caso o Teams, tal como a Maria referiu. Um dos aspectos que tem sido cada vez mais trabalhado tem sido precisamente a integração das ferramentas Dynamics e em particular o ERP e o CRM, mas aqui estamos a falar concretamente do ERP Business Central, com aquilo que são as ferramentas de produtividade da Microsoft. Peço desculpa. Eu penso que já estão aqui a ver o ecrã, neste caso, da versão Business Central 19, é a versão mais recente, digamos assim, da plataforma. Trata-se de uma solução totalmente disponível num contexto web,
Portanto, para quem eventualmente já conhecia o Navision ou o Dynamics Nav, e mesmo as primeiras versões do Business Central, em que nós tínhamos um cliente, digamos, um ambiente para instalar no PC, e depois poderíamos ter aqui ambientes web. Neste momento, a partir da versão do BC19, esta que vos estou a apresentar, que estará disponível agora para implementações agora a partir do início de 2022, efetivamente trata-se de um produto totalmente web, ou seja, a solução, independentemente da forma como eu a instalo, ou seja, posso continuar a instalá-la numa lógica de on-prem, portanto, numa infraestrutura dedicada, enfim, física ou não, ou poderei também tê-la como um serviço na cloud. E nesse contexto, o produto é exatamente da forma como estamos a ver, portanto, disponível via browser. Um outro aspecto também importante, e antes de navegar aqui um pouco aqui na solução, tem a ver com a capacidade, efetivamente, que foi também referida pela Maria, de podermos ter múltiplas experiências a aceder à solução. Ou seja, neste caso eu estou a ver o meu ambiente via browser, mas poderia também ter a plataforma disponível, por exemplo, num ambiente tablet. Aqui estamos a ver, digamos, uma simulação desse mesmo ambiente, ou eventualmente tê-la disponível também, peço desculpa, num ambiente de smartphone. Ou seja, a perspectiva aqui é precisamente o utilizador, independentemente da forma como se liga, da forma como se conecta ao sistema, ter, digamos, toda uma experiência de utilização e aceder aqui aos seus dados de acordo com o seu perfil de utilização. Portanto, o contexto daquilo que é o centro de perfil e aquilo que é o perfil na utilização do Business Central é algo que está muito presente, já não é, digamos, desta versão, mas de algumas versões para cá. Ou seja, eu quando trabalho na ferramenta como utilizador, vejo aquilo que o meu perfil me consigna ver, e a partir daqui, e neste caso a partir do centro de perfil, depois de me autenticar, eu tenho um conjunto de acessos e de funcionalidades que estão atribuídas à minha função dentro da organização. E essa experiência, como referi, é transposta, independentemente de eu trabalhar a partir de um browser, ou eventualmente poder trabalhar a partir de um outro ambiente, de um smartphone ou de um tablet. Temos disponíveis, portanto, a nível daquilo que são as definições do utilizador, a possibilidade de associá-lo a um conjunto de diferentes perfis que existem dentro da organização, que estão previamente definidos ou que podem depois até ser customizados caso a caso. Neste caso, eu estou aqui com o perfil de alguém que trata encomendas de venda e, portanto, e como tal, aquilo que me é apresentado neste dashboard inicial, neste ecrã inicial, é precisamente um conjunto de inputs relacionados com a minha função. Neste caso, nós poderemos ver, por exemplo, que temos aqui propostas em aberto, encomendas de venda em aberto. Tenho aqui 6 encomendas que estão prontas para enviar e, a partir daqui, naturalmente, tendo permissões, eu poderia navegar e entrar no detalhe e perceber quais eram as respectivas encomendas que estavam aqui, neste caso, prontas para envio, e a partir de cada uma destas encomendas poder, inclusivamente, entrar no detalhe da encomenda e ver aqui, naturalmente, o documento e os respectivos items que estão consignados. A navegação está toda muito dependente, como te referi, da lógica de permissões e de autorizações que o utilizador tem no sistema, e tal como a construção deste ecrã, deste perfil inicial. E, inclusivamente, onde eu posso associar plataformas externas, posso associar, enfim, gráficos, listas de informação, e posso associar, por exemplo, ferramentas do meu Office 365. Neste caso, eu tenho aqui, a título exemplificativo, uma área onde consigo ver os relatórios que tenho construídos no meu Power BI. Portanto, isto é um aspecto cada vez mais presente nestas plataformas, que é a ligação entre aquilo que é a componente aplicacional do sistema de gestão, a minha solução ERP,
e aquilo que são as ferramentas de produtividade e ferramentas que estão disponíveis nas diferentes clouds Microsoft, sejam elas ferramentas de reporting, no caso do Power BI, ou ferramentas de colaboração, como há pouco vimos o exemplo do Teams, e outras também naturalmente que teríamos disponíveis. Para além disso, nesta versão, e volto aqui a fazer aqui um paralelo para quem já conhecia o sistema de gestão, em que tínhamos um menu de navegação organizado aqui lateralmente. Neste momento temos a navegação na solução feita a partir de menus que estão aqui pensados aqui no topo da solução. Portanto, de acordo, mais uma vez, com o perfil do utilizador, eu tenho aqui um conjunto de opções. Não são todas as opções, naturalmente, de navegação da solução, são aquelas que estão consignadas a este perfil em particular. Eu posso, naturalmente, ter acesso a tudo o que é, digamos, o detalhe também daquilo que é o meu perfil de acesso à solução e tê-las também aqui disponíveis, ou então poderemos depois ter aqui, digamos, acesso aos diferentes módulos que compõem a solução. Lá está, como este utilizador aqui, apesar de ter um perfil específico, tem acesso a tudo, eu posso, a partir daqui, naturalmente, navegar noutras áreas da solução e ver, inclusivamente, outros dados de outros módulos do sistema. Em termos de navegabilidade da plataforma, enfim, tudo funciona de uma forma muito simples, muito estruturada em conceitos muito intuitivos, que nós já conhecemos de muitas ferramentas Microsoft. E só tipo exemplificativo, eu vou, por exemplo, entrar aqui na minha lista de clientes, onde tenho aqui os diferentes clientes que no fundo, estão aqui, digamos, registados no meu sistema de informação. A partir aqui da lista de clientes, eu poderia, naturalmente, navegar para o detalhe de um cliente em particular e ver aqui a sua informação, digamos, organizada para o cliente em particular que estamos a verificar. Podemos também ver esta lista de informação, isto aqui é claramente uma novidade, organizada de uma outra forma, com umas caixas, digamos, mais simpáticas, com imagens inclusivamente. Esta lógica aplica-se a clientes, mas, por exemplo, se eu entrar aqui em produtos, eu tenho precisamente o mesmo conceito, a mesma forma de navegação na informação e naturalmente, digamos, a capacidade de depois de olhar aqui no detalhe e ver, por exemplo, os meus items. Aqui poderíamos, inclusive, ter aqui as imagens associadas a cada um destes produtos e poderemos, inclusive, sem entrar no detalhe da ficha, ver aqui um resumo da informação deste produto, enfim, que estou posicionado, neste caso, esta bicicleta. Importa também perceber que a solução, em termos daquilo que é o grau de customização, é muito flexível. Por exemplo, eu tendo permissões, eu posso personalizar de uma forma muito simples esta vista que estou aqui a verificar. Posso, inclusivamente, se quiser, analisar os campos que estão disponíveis na minha base de dados e que não estão aqui visíveis e, inclusivamente, poder puxá-los e acrescentá-los neste quadro inicial que estamos a verificar, ou então, eventualmente, até acrescentar aqui algumas caixas. E, por exemplo, eu tenho aqui uma caixa que está neste momento oculta, em que me mostra aqui a forma de reposicionamento dos produtos, e eu quero, por exemplo, a título exemplificativo, mostrar esta caixa. Portanto, o que é que vai acontecer? Esta caixa vai passar a estar disponível na minha caixa de navegação que me é apresentada aqui à direita da lista. Portanto, ela já me aparece aqui. E, portanto, eu posso ir personalizando esta vista ou as diferentes vistas da solução, tanto certo que isso está sempre vinculado ao utilizador do sistema que está ativo. Portanto, eu com o meu utilizador poderei ver a informação desta forma e poderemos naturalmente ter outros utilizadores com outros dados e com outra forma de organização de informação. Também queria dar nota que os diferentes processos de negócios estão naturalmente todos linkados. Por exemplo, se olharmos para um processo de vendas, toda a lógica poderá começar
na proposta. Aliás, até poderá começar um pouco antes, pode começar ao nível do CRM e depois encaminhar pela fase de propostas ou orçamentos e depois encomendas, faturas, etc. E ligar, como a Maria referiu, à parte, inclusive, produtiva. E digamos, em todos esses processos, todos esses documentos podem, efetivamente, ser customizados e criados a partir do sistema. Por exemplo, temos aqui um exemplo de uma encomenda que foi registada em sistema e que depois, naturalmente, a partir da encomenda, nós temos aqui um conjunto de ações que poderemos efetuar desde a criação, por exemplo, o título exemplificativo de uma fatura pro forma, a criarmos processos de pagamento, a criarmos, digamos, toda uma lógica de conversão da encomenda depois na fatura, ou inclusivamente, antes de a enviarmos, por exemplo, enviarmos um processo de aprovação da respectiva encomenda para alguém aprovar antes dela poder ser enviada ao cliente. Portanto, todo o sistema está, digamos, arquitetado para uma lógica de relação entre as diferentes áreas funcionais que existem dentro de uma organização. Podemos, inclusivamente, como podem verificar, ter aqui workflows associados e construirmos workflows específicos, naturalmente tendo permissões para isso, associados a diferentes processos. Também importa perceber, por exemplo, que temos toda uma componente de ligação, por exemplo, com as ferramentas de produtividade, inclusive através de janelas diretas do sistema. Neste caso, tenho aqui a janela para fazer o envio da confirmação de uma encomenda, que no fundo me vai sincronizar com o Outlook para proceder ao envio a partir do Microsoft Outlook desta confirmação da encomenda. Toda esta informação e a forma como eu trato, digamos aqui, a informação, e eu voltei aqui só ao cliente, só para lhes mostrar aqui um pequeno processo, está depois, ou pode ser depois apresentada no meu centro de perfil inicial, de forma a eu acompanhar a evolução da informação. Só a título exemplificativo. Eu tenho aqui, por exemplo, um cliente em que eu criei aqui, associado a este cliente, um processo em que obrigo mal crio o cliente ou quero criar um pedido de aprovação. Portanto, este pedido de aprovação que eu criei aqui associado à ficha deste cliente, se nós formos verificar aqui no meu centro de perfil, tenho já aqui uma solicitação enviada para a aprovação. Ou seja, eu consigo perceber sempre que há aqui uma lógica, neste caso há aqui um cliente que este utilizador fez um pedido de aprovação e que foi enviado para este aprovador e essa informação aparece-me no meu centro de perfil. A ideia e o princípio que está associado a todo este centro de perfil é de acompanhar também a evolução dos tais fluxos processuais dentro da organização. E nesse aspecto, efetivamente, nós conseguimos ter aqui digamos, um quadro, um ecrã que é muito intuitivo e que nos permite fazer efetivamente esse tipo de acompanhamento. Toda a navegação na solução, como referi, é muito, muito simples, é muito direta e muito expedita. Há depois aqui um conjunto de processos que o Business Central 19 também nos traz de auxílio em toda a lógica de configuração da plataforma. Nós temos aqui uma área de configuração assistida que me permite, por exemplo, configurar de forma muito simples e sem grandes conhecimentos na solução muitos processos da empresa, aqui ao nível digamos, muitas parametrizações que o sistema pode ter, podem ser configuradas a partir de assistentes, e nomeadamente, só a título exemplificativo, se eu tiver aqui a necessidade, por exemplo, de fazer digamos, um processo de migração de dados, por exemplo, eu tenho aqui um assistente para migração de dados de negócio, em que eu, a partir deste assistente, posso criar uma folha de importação de informação via Excel, e temos aqui alguns modelos que podem ser configurados, mas só a título exemplificativo, eu tenho aqui um modelo que é criado pela solução, que no fundo me permite ter aqui toda a estrutura de carregamento de dados para o sistema, neste caso de contas da contabilidade, de clientes, de fornecedores
e de produtos. Isto porque foi assim que eu configurei este modelo. Agora eu posso criar tantos modelos de importação como queira. Como devem imaginar, isto dá-nos e dá ao utilizador final da plataforma uma grande autonomia em tudo aquilo que é o manuseamento da informação do sistema. Naturalmente, os parceiros, como a Hydra, estão cá para ajudar o deploy da solução, mas efetivamente este grau de autonomia é um fator novo e importante que o Business Central 19 nos traz, porque quem diz a questão da migração de dados diz, por exemplo, toda a componente de integração com outros sistemas, toda a componente de integração com ferramentas de produtividade, toda a componente de configuração, por exemplo, do workflows. Okay? Só para concluir, e há pouco referi isso no início, no meu centro de perfil inicial, eu tinha aqui a ligação com uma ferramenta do Office 365, neste caso com o Power BI. Efetivamente, há uma aposta muito grande na ligação e na integração de todo este mundo das diferentes clouds Microsoft, nomeadamente aquilo que são as plataformas do Microsoft 365, portanto, as ferramentas de produtividade, as ferramentas de colaboração e as ferramentas de reporting e automação, como é o caso do Power BI, enfim, Power Automate, Power Apps, como foi há pouco referido pela Maria. Tenho aqui o exemplo de ligação do Business Central ao Power BI, portanto, eu tenho as minhas análises montadas sobre dados do Business Central criadas no Power BI, mas depois tenho o Power BI dentro do Business Central para que o utilizador não necessite de andar a navegar entre ferramentas. E aqui podemos, associado ao perfil, ter um conjunto de mapas digamos que no fundo são os mapas que eu configurei no Power BI que estão aqui disponíveis para eu poder abri-los diretamente dentro do Business Central e podemos inclusivamente, por exemplo, neste caso eu tenho aqui um mapa por defeito que tem a ver com a questão da performance e da margem de vendas e eu posso inclusivamente aumentar este mapa e vê-lo num quadro muito mais completo, em que eu tenho, para além do meu mapa inicial, todos os mapas derivados que eu criei no meu Power BI. Portanto, eu estou, no fundo, dentro do Power BI sem sair do Business Central. Portanto, e isto claramente dá-nos aqui uma capacidade grande e uma agilidade muito grande na tomada de decisões. Resta-me concluir dizendo que esta plataforma está disponível neste momento para instalação on-prem, como sabemos, seja ela num modelo de aquisição, seja num modelo de subscrição, portanto, os modelos tradicionais que já existiam desde as versões anteriores, e agora, a partir de 2022, teremos acesso também ao Business Central e à versão 19, num modelo de subscrição como um serviço. Ou seja, onde teremos, através de um serviço mensal que as empresas podem subscrever, toda a disponibilidade da plataforma, da componente Essentials ou Premium, conforme a necessidade que exista, os eventuais add-ons que queiram acrescentar, disponíveis como um serviço, ou seja, alojados na cloud no Microsoft Azure, sem qualquer tipo de preocupação de infraestrutural para suporte à solução e podendo ser explorado a partir do momento zero e ainda para mais com estes assistentes que lhes mostrei, de uma forma muito rápida, conseguimos garantir uma implementação, digamos, standard da solução. Eu não sei, Sofia, se há questões, Maria, se há algum tema que queiram que tenha sido levantado. Sim, Pedro, se calhar tirávamos então aqui mais uns minutinhos para responder algumas questões. Tem já aqui uma que é, o BC é aplicável a qualquer tipo de indústria? Sim, pronto, naturalmente o BC, tal como a Maria referiu no início, é uma plataforma de base, uma solução RP que tem um conjunto de funcionalidades de base, não é? Que estão estruturadas naqueles pacotes de licenciamento que referimos, mas que depois tem uma forte capacidade, por um lado, de crescimento através de add-ons, os tais add-ons verticais que poderemos complementar, com os quais podemos complementar a solução, mas também de crescimento através de extensões e de desenvolvimento específico que o cliente tenha necessário para a sua atividade. Não é? Não obstante, os próprios pacotes de base já trazerem um manancial de funcionalidades grandes, ou seja, temos a componente Essentials e depois ainda a componente Premium para a área mais, digamos, produtiva, não é?
que já nos traz de base muita funcionalidade. Eu aqui mostrei um bocadinho, não mostrei praticamente funcionalidade nenhuma, mostrei só um pouco o look and feel do sistema e da nova versão da solução, mas efetivamente o sistema é muito rico em termos funcionais e com parametrização ou eventualmente com parametrização mais algum desenvolvimento, nós estamos certos que se conseguirá adaptar às diferentes necessidades de negócio que existam, não é? Obrigada, Pedro. Isto aqui, se calhar, referente depois às necessidades de cada organização. Se quiser adquirir o BC, posso fazê-lo de forma faseada ou tenho que adquirir de forma única? Isto aqui, se calhar, relativo às subscrições, não é? Ou aquisição do produto. Quer responder, Maria? Eu entendo essa pergunta desta forma. O cliente pode, naturalmente, numa fase inicial, porque essa é a sua necessidade, aceder à funcionalidade Essentials, ok? Por um lado, e depois há o desenvolvimento do negócio, as coisas correm, esperemos nós, muito bem, e criam-se outras necessidades e aí podemos fazer o upgrade para o Premium. No que toca à disponibilização da solução, ela, tal como referimos, pode ser on-prem ou em subscrição, portanto, isso é um pouco aquilo que é a escolha do cliente. Há clientes que preferem ter uma infraestrutura própria e assumir tudo o que isso implica, há outros clientes que não veem dessa forma, para nós está perfeito de uma forma ou de outra, porque ele funciona igualmente bem num ou noutro contexto. Importa reforçar aí que funcionalmente a solução é a mesma. O que difere é a forma como nós entregamos o produto, digamos, e como o cliente quer explorar digamos, a solução, porque em termos de funcionalidade a solução é idêntica. Ok, obrigada. Mais uma questão. Já sou cliente BC, como posso tirar partido destas funcionalidades destas novas funcionalidades que falamos até agora? Ok. Pronto, isso passará sempre por um processo de migração e de evolução do BC. Portanto, nós até agora, portanto, o BC, este BC que vos mostrei, portanto, ainda tinha aqui inclusive algumas partes em inglês, é uma versão quentinha, saiu do forno na semana passada, portanto, quase. Portanto, nós vamos começar a implementá-la agora a partir do final do ano, início de janeiro. Vamos começar a fazer as primeiras implementações da solução. Como referi, é uma solução totalmente num contexto de browser, portanto, e daí dá para antever um pouco também aquilo que é o caminho que está a ser percorrido pela Microsoft no desenvolvimento destas plataformas, mas não deixa de ser uma continuidade das soluções anteriores, seja em termos de funcionais, apesar de estar naturalmente mais rica e melhorada a muitos níveis, e, portanto, aquilo que terá que ser feito para alguém que já tenha Business Central 14, que era a versão anterior, ou eventualmente alguém que tenha nave nas versões anteriores ao Business Central 14, será, no fundo, ter aqui um processo de evolução, de migração da solução, que poderá ser mais ou menos simples, consoante o grau de customização que exista, naturalmente, mas que é perfeitamente execuível e que estamos certos que lhe trará benefícios, até porque passamos a ter, efetivamente, como referi, reforçando aqui, a herança da mesma base funcional melhorada e enriquecida, mas potenciada por muito daquilo que é a integração com o mundo Microsoft. Com outras ferramentas. Ok, Pedro. Obrigada. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Maria. Não, da minha parte está tudo. Reforçar apenas que estamos disponíveis para falar com as pessoas com outro detalhe e agradecer novamente a disponibilidade. Pedro, não sei se quer acrescentar. Não, Eu já vi que abriu aqui a porta a mais novidades no próximo ano, portanto também vamos ter mais tempo para... Sim, eu acho que o próximo passo será eventualmente de nós em janeiro voltarmos em janeiro para retomar este tema, aí mostrando a versão na cloud. A versão na cloud. Eu acho que para quem não conhece o Business Central, a ideia hoje era também mostrarmos um bocadinho daquilo que pode ser o produto. Pronto, naturalmente não temos aqui tempo para grande detalhe funcional. Para quem já conhece, é um pouco o desafio de perceber que é uma solução que está em mudança, está a evoluir e está a evoluir, pensamos nós, no caminho certo, como é óbvio,
e seguramente vamos ter novidades agora em 2022, ainda mais novidades. É verdade. Ok? E portanto agradecer a presença de todos e desejar umas boas festas. Já estamos praticamente. Sim, no Natal. Já se pode desejar boas festas. Pronto, obrigada Pedro, Ok. Obrigada Maria, obrigada a toda a Muito gente também obrigada. que participou neste webinar. Se entretanto surgirem algumas questões, podem enviar e-mail, nós estamos sempre prontos para esclarecer. Pronto, isso também, se não nos virmos mais, boas festas e obrigada. Obrigada. Obrigado. Bom dia, obrigada.